Eu acho que a arte é diferente do artesanato. Ela tem que criar no espectador uma certa magia. Ela tem que suscitar questões. Ela nunca pode responder nada. O Hoffling trabalha com escultura há mais ou menos uns 30 anos e como fotógrafo anterior, com uma grande... Estou falando isso porque eu trabalho com a venda das obras dele, dos acessórios, e tem mais ou menos uns 30 anos para mais, até que ele vem desenvolvendo design, escultura, e esse trabalho específico de acessórios femininos, esculturas para usar, que ele mesmo chama, eu diria que está engatinhando, deve ter 2 anos e meio mais ou menos. Muitas das coisas do Hoffling são impactantes, porque primeiro elas têm um dado de surpresa. Elas são elementos, como toda obra, uma boa obra tem, né? Ela tem uma dimensão transcendente, ela tem uma dimensão transgressora. A dimensão transgressora da obra, ela transgride o nexo, transgride a lógica. Quer dizer, que lógica há nesse tipo de objeto aqui? Qual é a lógica que se estabelece? Que nexo há? Qual é o sentido? Não tem papel, não tem rabiscos, é uma intuição que ele traz. Isso, ele costuma dizer que é a linha Bauhaus, né? Que é pura e simples, não se pinta madeira, não se corta a árvore para fazer uma outra peça. São bolinhas de gude, são peças extremamente reutilizadas, né? Esse aqui é o nosso ossobuco do almoço, que virou um colar com latão, borracha e é muito bonita. Eu acho que o meu trabalho não é consciente. E eu, se tivesse que me tornar consciente de tudo que eu faço, eu acho que até nem faria. A coisa começa com esses materiais todos que eu acumulo lá no depósito, que você bem viu. Eu deixo tudo em cima da bancada e eu procuro combinar esses valores, esses volumes. Eu acho que, no final das contas, eu sempre penso nisso. Eu acho que o artista ele tem um pouco de toque. Sabe o que é toque, né? Transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma mania de querer pôr ordem nas coisas. Textura e chapados. Brilhante e fosco. Metal e madeira. Quando eu conheci o Zé Roberto, década de 70, eu conheci como fotógrafo. O Zé Roberto já surpreendia com a fotografia, mostrando para a gente um universo que a gente não tinha muita noção ainda. Ele fazia encontrar coisas do passado com uma visão artística, nos mostrando que tinha alguma coisa mais importante atrás daquilo. E na época o Zé Roberto era um fotógrafo já com um nome, tinha ganhado alguns prêmios Nikon Internacional, fazia fotografia e retratos fabulosos, uma fotografia muito artística, muito interessante. Tem fotografias muito interessantes nesse momento. Essa é a Raquel, maquiada. Eu voltei a fotografar em 1995, quando surgiu a primeira câmera profissional digital. E eu não quis perder esse bonde, então eu comprei uma câmera e comecei a fotografar novamente. Cheguei até a trabalhar para algumas agências, mas eu não me adaptei não à fotografia, a esse trabalho com a agência. Responder aqui, agora se ligou. Isso. Opa. Oi, filho. E aí? Agora me entendi aqui com o negócio. Eu estava mostrando umas fotos para um amigo que está aqui. É o Preto. Fala oi, oi, Juliano, fala. Oi, Juliano. Oi. Você quer gravar um depoimento virtual sobre o trabalho do seu pai?
Como é que é ter um pai que é um escultor? É diferente de todos os meus amigos e das pessoas que eu conheço. É bom porque é um bom contraponto com a minha mãe, que é cientista, meu pai é artista, então eu acho que eu saí com um pouco de cada um. Então eu acho que é uma boa combinação. Então Tá bom, lindo. Depois a gente fala com mais calma outra hora. Tá bom. Aí, bom resto de dia pra vocês dois aí. Tá bom, bem. Até mais. Tchau, tchau. Depois nós trabalhando junto na publicidade, evoluímos para trabalhar com moda. O Zé Roberto também foi um fotógrafo, trabalhei com ele como fotógrafo de moda, fez coisas muito interessantes na Vivere, tem um trabalho bonito dele, deve ter alguma coisa ainda lá. Depois vi ele evoluir para a cerâmica, né, com a Heloísa Alvim, aqui fizeram um trabalho, o Zé Roberto fez um trabalho muito bonito em cerâmica. Esse trabalho que eu tenho aqui já tem muito tempo que está comigo. Foi um dos primeiros trabalhos do Zé Roberto. Estava lá no ateliê deles, lá na Rua Salesópolis, lá no Jardim Flamboyant, e me apaixonei por ele. Então, a gente construiu um forno de terra e a gente ficava fazendo esmaltes e queimando peça de raco todos os finais de semana com as crianças. Aí depois de um tempo, o Zé resolveu se dedicar só à cerâmica. Então, para mim foi muito importante, porque ele era uma pessoa muito perfeccionista, muito. Eu tinha um trabalho muito mais livre. E aí a gente fez grandes vasos, fizemos cartiçais, fizemos um monte de coisa, né? Acho que a gente trabalhou vários anos juntos. E do bronze, aí da terra a gente passou para o bronze. Eu acho que ele usou desse recurso da cerâmica, e a Heloísa passou a ele muitas técnicas, claro que ela tem um bom conhecimento de técnica, mas acho que complementou a ideia dele, né? A ele expressar a ideia dele. Aqui eu acho que essa queima foi feita em forno de lenha, eu não sei direito, mas acho que foi sim. E aqui ele juntou fatias de madeira, né? Com pregos enferrujados e parafusos. Eu acho muito interessante esse emaranhado de pregos que ele pôs aqui para completar a composição, né? Então... Não, eu pertenço a uma geração em que as pessoas, como existia pouco material, pouca coisa à disposição, as pessoas não se envergonhavam de abaixar no meio do caminho para pegar uma lata vazia, prego, parafuso. E eu vivi muito isso. Mas essas coisas que eu encontro na rua me atraem mais. Porque elas têm o aspecto do usado, elas têm mais alma do que um material novo. Tem o sinal do tempo. Esse trabalho aqui, ó, é de uma época, de outra época, em que eu explorava muito a figura humana, mas também gostava de utilizar muito objetos achados. É interessante ver o momento de criação do Zé. Eu trabalho como assistente, né? Quando ele está próximo do insight, né? Aí começa a surgir um momento tenso, de tensão, forte, né? Que parece que ele vai ficar bravo, tá? Daqui a pouco, aí ele dá aquele alívio, parece que dá uma alegria nele. Que surgiu a nova ideia, né? Aí vamos, Zé, vamos fazer logo. Daí ele já quer pegar logo o material e começar a fazer o protótipo novo, né? Ó, eu vou colocar 2 bolas aqui dentro. Sendo que uma delas eu vou amarrar com um cabo de aço aqui.
só aquela que vai se movimentar, essa vai ficar presa. Você acha isso divertido, Preto? Eu acho. Olha que bacana. As pessoas dão risada quando veem essas coisas. E eu acho que já paga. O artista já fica super satisfeito quando as pessoas riem do que ele faz. Pelo fato dele ter uma grande paixão pelas máquinas, por exemplo, ele, além de querer dominá-las, de saber utilizá-las, de procurar as máquinas, elas acabam se tornando um dado estético, um dado que ele manipula no processo criativo como um elemento a ser colocado na sua obra. Aqui a gente vê muito assim a parte orgânica da árvore, do casco da árvore, e aqui o trabalho do artista, né? Que foi esculpido, que foi trabalhado, e assim, que gostoso passar a mão. Poxa vida, você que tá aí do outro lado, né? Se pudesse passar a mão aqui, ia gostar. Mas desde criança eu ficava me interessando por essas coisas. Mamãe dizia assim, esse menino está fazendo arte. E eu gosto de pensar que eu faço arte hoje nesse sentido, como se fosse uma espécie de uma brincadeira, uma coisa lúdica. E não gosto de levar muito a sério as coisas que eu faço. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser divertido. Eu acho isso aqui divertido. E aqui existe um mistério. Se algum dia um arqueólogo, se eu tiver a sorte disso aí sobreviver, e um arqueólogo descobrir, ele vai ter um pouco de trabalho para saber o que é isso aqui. Ele nunca vai imaginar que isso aqui não era nada, ele vai querer dar um sentido para essa coisa. Mas isso não tem sentido nenhum. Sempre existe algum movimento, e é um movimento absolutamente inútil. Qual é o sentido? Porque nós sempre estamos procurando sentido. Estamos sempre procurando um foco, uma orientação, porque o ser humano precisa de significados. Então a gente está sempre atrás de algum significado, porque a significação é base para você evitar o pânico. Essa máquina aqui eu construí para poder aproveitar esses pedaços, essas sobras de madeira, madeiras raras, inclusive um pouco de jacarandá. E eu ponho isto na máquina e a gente obtém isto. São umas contas que eu uso especialmente para joias. Tem uma história assim muito legal que eu gosto de lembrar, que ele começou a trabalhar com a galeria no Rio, e um amigo meu que adora arte um dia virou para mim e falou assim, olha, eu passei nessa galeria e eu acho que eu encontrei o maior artista que eu conheci na minha vida. Era uma exposição de bronze. Aí eu falei assim, como é que ele chama? Hoffling.
Então, tudo que ele fazia, o pessoal apaixonava demais, entende? As peças de bronze. Quando ele fazia painel, ele ia até longe, até quase perdia a vista. Ele entrava no trabalho e não parava mais, né? Esse muro de arrimo estava bem pelado, estava até feio. E o cliente queria vesti-lo com pouco dinheiro. E eu fiz com pouco dinheiro, desenvolvi um módulo de 2 por 2 metros, 53 vezes, e desenvolvi um senoide. O Hofflin foi capaz de colocar esculturas de alta complexidade, de esculturas, obras efetivamente muito expressivas, em prédios que são também muito expressivos, como arquitetura. Em outras palavras, foram prédios que foram construídos com uma concepção arquitetônica extremamente acabada, de alto padrão pela comunidade internacional, com a expectativa de encantarem como elementos, como exemplos de uma arquitetura séria e bastante arrojada. É muito louvável que ele tenha conseguido isso. Você sabe que às vezes eu fico meio com o saco cheio desse país, viu? Fizemos vários protótipos para aquelas praças grandes de Paulínia, né? Fizemos muitos protótipos. Alguns foram aceitos, outros não, né? Eu não vou nem parafrasear o Tom Jobim, que disse que aqui é ruim, mas é bom. Tem horas que eu penso que aqui é ruim, mas é ruim. A gente trabalha décadas e chega na hora de fazer um projeto que era fundamental para mim, eu penso que para a cidade também. Não por causa do meu trabalho apenas, mas que era uma obra muito bonita. Aí a gente topa com os fundamentalistas, de uns carolas, que acabaram fazendo um movimento aí na cidade e que não podia haver nada mais alto do que a igreja. E a obra está embargada, já faz 2 anos. Agora, o que eu admiro muito no Zé é essa habilidade que ele tem de conduzir o trabalho com simplicidade, né? Isso eu admiro muito nele. Que ele é do time que eu gosto muito, do time do quanto menos melhor. Essa coisa de enxergar na natureza, ele aprende muito com a natureza. Eu percebo isso no Zé, né? Acho que a civilização humana sempre ganhou e parece que progrediu utilizando da natureza, se utilizando, tomando conta, né, da natureza. Hoje nós temos aí um limiar talvez de um desastre ambiental que nos mostra o quanto isso pode ter sido, pode ter prejudicado todo esse ambiente, todo esse equilíbrio. Mas eu acho que o Zé Roberto está desculpado. Tudo que ele fez misturando e usando a natureza, ele elevou de alguma forma essa visão, se há um criador, né, que criou tudo isso, ele elevou sempre, procurou elevar isso a uma instância um pouco maior, que traz para quem vê e enxerga as obras dele, como as grandes obras dos grandes artistas nos comovem, porque parece que ela acaba incitando na gente coisas que parece que a gente já traz dentro da gente mesmo, né? E que são coisas, vai saber lá em que parte do DNA isso está, né? Mas são coisas que a gente traz lá do fundo, do começo dessa civilização, e as obras do Zé Roberto sempre incitam isso, eu acho fantástico. Eu não enxergo nas esculturas um investimento, uma coisa que vai valer se o artista fizer, tiver um grande renome. Eu não vejo dessa forma, porque elas estão aqui porque eu gosto, que meus filhos gostam. E essas esculturas nós fomos comprando, visitando eles, por amizade que nós temos com o Hofflin. E cada vez nós nos apaixonamos por uma escultura diferente, e nós fomos comprando uma ou outra, e no final nós compramos muitas, né?
eu me apaixonei pela Sofia, por aquela escultura que está ali, e eu vi e amei essa escultura. Cada escultura você fica imaginando uma história por trás dela, ou um símbolo que ela traz, né? As esculturas foram vindo, foram chegando. Cada escultura é uma coisa assim de reflexão, né? E dá uma vida realmente na casa, né? O Beethoven achava que Deus é um ser, é um criador que não tem mãos. Então ele usa os artistas para fazer as obras dele. E eu acho que o escultor, eu acho que o Hoffling, ele interpreta aquilo à vontade, uma vontade divina. É um trabalho muito sério. Eu acho que o mais importante na arte, e essa parte perfeccionista, se ele não tivesse tanto, né, talvez ele seria um pouco mais tranquilo com a obra dele, né? Aceitaria mais, mas eu acho que ele sempre acha que tem que fazer mais alguma coisa, assim, entende? Ele é uma pessoa que é um artista original, ele faz o trabalho que ele acredita. É preciso passar muito tempo para que eu consiga aceitar algumas coisas que eu fiz. Coisas que parecem totalmente absurdas, logo após elas ficarem prontas. Prontas entre aspas, né? Porque uma coisa nunca fica pronta. A gente é que acaba abandonando a partir de um determinado momento. Tá bom, isso aí, Preto. Vamos lá. Vamos lá na oficina agora. Olha o cheiro de chocolate.